realizar debate de temas candentes no movimento docente, né? E já tinha sido previsto para outra data, né, que foi adiada por conta das atividades aí da greve, e aí finalmente a gente vai realizar hoje, né? O debatedor vai ser o professor José Paulo Cunha, convido de palestra, e aí seria com esse formato, né, uns 30 minutos, né, para fazer as primeiras considerações e depois aí abre para intervenções. Podemos então? Quanto tempo aí? Quanto tempo faltando? 5 minutos? Tá bom, pode ir. Bom, boa tarde, companheiros e companheiros. Boa tarde. Um sindicato como o Sindicato Acadêmico Profissional, no geral, porta, ao meu juízo, ele é portador no âmbito da sua concepção, da sua prática sindical e das estruturas político-administrativas que ele constrói para fazer, parece que o objetivo central é esse, fazer a melhor representação das reivindicações da categoria em épocas de grandes atividades, né, como períodos de greve ou em épocas de não tão grandes atividades, fora de greve, ou mesmo em encaminhamento de lutas com outras categorias. Me parece que é compreensível a ideia que os representados da categoria encontrem na concepção e na prática daquela entidade e na estrutura de poder que ele tem, encontre um lugar de se sentir confortável, de se sentir representado. Isso no sindicato especial como o nosso, um sindicato nacional, num país dessa dimensão, com essas características assim, socioculturais e econômicas, o desenvolvimento dessas componentes ao longo do tempo, e considerando a época em que foi criado o nosso sindicato nacional, e só para me permitam, né, fazer alguns comentários atualizando isso, o que hoje é o Anti-Sindicato Nacional surgiu de forma assim oficial, com uma expressão muito forte para a sociedade, em 1981, tá certo? Na cidade de Campinas, estado de São Paulo, quando foi criada em fevereiro de 1981 a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, 1981. Mas quando a ANDES, Associação Nacional fundada em 81, surgiu, conseguiu organizar, já existia em várias universidades brasileiras associações de docentes ou de professores. O ANDES completou 30 anos em 2011 e, por exemplo, a Associação dos Professores do Paraná completava naquela época 50 e tantos anos. Então, né, é muito mais antiga, inclusive, essa experiência, né, de professores e professoras querer ter uma organização que lhes represente para fazer a luta, o encaminhamento das questões de natureza, as reivindicações de natureza econômica, né, ou as reivindicações mais profundas que questionam, tá certo, o funcionamento da sociedade, ou a forma como as instituições superiores de ensino, as quais estão inseridas, funcionam. E o nosso sindicato nacional, além de bons princípios que tem um deles que é o seguinte: é um sindicato nacional que se organiza por local de trabalho, portanto é um sindicato nacional que se organiza a partir do local aonde os seus representados exercem o cotidiano das suas lutas, o seu fazer acadêmico, local de trabalho, e definiu para fazer ao longo da sua existência e fazer o encaminhamento das suas lutas, que ele tem localmente, desde a época que era associação, localmente deve ter, naquela época eram associações que tinham como instância máxima de decisão da categoria associação a sua Assembleia Geral, na base.
Então isso é um princípio fundante na concepção na prática sindical da Andes até 88 e depois do Antissindicato Nacional. E daqui para frente eu vou falar o Antissindicato Nacional, considerando que teve essa transformação, assim dizer, fomos fundados enquanto uma entidade nacional, uma associação, que tinha associações docentes ou associações de professores, a sigla AD ou AP, AD é Associação Docente, AP é Associação de Professores, a ela, Associação Nacional, filiadas, as associações docentes se filiavam à Associação Nacional, isso. Mas todas as associações docentes que tinha naquela época, antes, tinham essa estrutura de poder. O órgão máximo de decisão é a Assembleia, tá certo? E tem uma outra, a diretoria, eleita de forma ao voto direto, universal e secreto. Nós não aceitamos outra forma de voto dentro do sindicato. E é possível, como indicação, ter uma outra estrutura, ou outra instância deliberativa entre a diretoria, que é executiva, e a Assembleia Local. E nacionalmente, a instância máxima é o Congresso da entidade, tanto da época da Associação do Sindicato Nacional. E tem uma diretoria nacional. Diretoria nacional grande, formada por 83 pessoas, e tem entre a diretoria nacional e o Congresso Nacional, tem uma instância intermediária que é o Conselho do Sindicato Nacional, que se reúne uma vez por ano, nos tempos para cá mudou. Então, exercitar ou persistir pela existência, pela consolidação de uma estrutura sindical nacional, centrada nesses princípios de concepção e de prática sindical, sua existência, que guarda autonomia política frente a credos, frente ao patronato, frente a governos, e se sustenta pela contribuição voluntária de seus sindicalizados, num país como o Brasil, isso não é uma tarefa qualquer. Então nós existimos nesse Brasil afora, com essa forma de acontecer. E sempre teve, em menor escala, o que está recebendo essa nomenclatura nesse debate hoje, mais 2 seminários nacionais que tentam nessa agora, aspectos ou desafios da multicampia. O que é que a gente tem procurado tratar sobre isso? Como garantir que uma seção sindical, que depois que a Associação Nacional foi transformada em Sindicato Nacional, então as antigas associações, aquelas que quiseram continuar dentro do sindicato, elas tiveram que se transformar de associações docentes, abrir mão de um estatuto que tinha cada uma delas, e passar a ter um regimento interno que caiba dentro do Estatuto do Sindicato Nacional. Até 98, novembro de 88, tinha um estatuto da Associação Nacional e cada associação de docente tinha o seu estatuto próprio e eram filiados ao sindicato. Então tinha as decisões das associações docentes, elas se esgotavam, de certa forma, dentro do seu próprio âmbito. Não tinha assim, vamos dizer assim, um comprometimento político de uma deliberação ela ter que sair da base até em cima ou voltando de cima e indo até a base para ser cumprida por todo mundo e a todos. E nós aqui na Paraíba, desde a época ainda éramos o FPB, nós já tínhamos desde aquela época mais de uma associação de docentes, todas dentro da Antissindicato Nacional, depois mais de uma seção sindical dentro do Antissindicato Nacional, dentro da mesma instituição. A gente deve se lembrar disso, quando na época nós éramos aqui muito tempo atrás, nós éramos a DUF-PB-CG. E éramos a DUF-PB-CG, mas organizava os professores da UFCG do campus de Campina Grande, de Areia, de Bananeiras, de Patos, de Souza. E por que não Cajazeira? Porque Cajazeira tinha desde aquela época uma associação docente específica, professor, só me engano a sigla era ASPEC, Associação dos Professores, alguma coisa de Cajazeira, esse é de ensino, professores do ensino de Cajazeira, que era só para os professores de ensino daquela zona de Cajazeira. Com o desenvolvimento do ensino naquela cidade, a ASPEC acabou com o tempo sendo só dos professores da UFPB do campus de Cajazeiras.
Depois, com o tempo de desenvolvimento, a antiga ASPEC passou a ser a DUC, né? Associação dos Docentes, Universidade de Cajazeiras, mas também representando os professores e professoras do campus da UFCG de Cajazeiras. Com o desmembramento da UFCG da UFPB, né? Ou com o desmembramento de campos da UFPB, né? Criando a UFCG, a ADUFPB, que antigamente era só a Associação dos Docentes da UFB João Pessoa, que, aliás, diga-se de passagem, surgiu depois da gente, nós somos mais antigos do que a ADUFPB, mesa, uma conversão mais antiga, nós somos de 3 de outubro de 78, a ADUFPB ou é alguma coisa de novembro daquele ano, ou alguma coisa do ano de 1900, alguma coisa de 1978, 1979. Nós somos mesmo, mas assim, porque não foi possível, naquela época estamos todos numa só associação de docentes, né, da UFPB. Isso. Com o desmembramento institucional, a UFCG, o campus 2 da UFPB, que era Campina Grande, passou a ser a sede da UFCG e trouxe consigo mais os campi de Patos, Souza e Cajazeiras, tá certo? Foi o início da criação da UFCG. E a UFPB continuou com o campus 1 em João Pessoa, o campus central, mais Areia e Bananeiras, tá certo? E a antiga ADUFPB-JP passou a ser só a ADUFPB, Associação dos Docentes da UFPB. Então eles conseguiram, desse desmembramento, fazer com que os campos de Areia e Bananeira concordassem que era importante ficarem todos numa só associação e não manter a associação, né, para o campo de Areia e de Bananeira. Então aqui a gente sempre teve, na nossa vida sindical, nós sempre exercitamos e vivenciamos a multicampia dentro do ANES. A multicampia dentro do ANES. A multicampia por duas razões. Porque tinha mais de uma associação, né, dentro da mesma instituição, né, e com alguma delas com mais de um campo na sua base, assim. Então a DUFPB é um bom exemplo do exercício, da existência, da importância. Eu vejo a importância nisso, né? Que tem que saber como dar conta das questões. Muito campinho. Mas essa questão assumiu uma importância maior, assumiu, vamos dizer assim, um contexto, um contorno mais complexo a partir da greve de 2012. Foi no meio da greve de 2012, inclusive para levar para a greve setores importantes da base do ANES que estavam, né, em outra entidade, como por exemplo, estavam na base do Peleguifes, tá certo? Que aí se acentuou essa dificuldade da multicampia, principalmente nesses locais. Por quê? Porque de repente, no meio de uma greve que acabou sendo talvez a maior greve, não em duração, talvez, acho que até em duração foi 2012, né? E em abrangência, né? Isso, sendo isso, mas ela não nasceu desse jeito pronto, né? Ela nasceu com todas as dificuldades que a greve tem, foi crescendo, e a greve foi se expandindo, e já chegou que quando a greve foi encerrada, com a negociação foi possível ser feito, todas as instituições federais de ensino da base, né, do país, incluindo aquelas que, meia dúzia, um pouco mais que estavam na base do PROIF, só excetuou a exceção foi uma instituição de ensino que não foi a greve, que foi a UFRN. Então, mas a tomada de decisão para entrar em greve era essa coisa, porque tinha um monte de professores e professoras novos, olha, para alguns deles, não tinham tido ainda nenhuma experiência de greve de docente, porque alguns deles estavam recentrados, né, tinham saído, né, da universidade, como estudante não tinha tido, mas alguma experiência, mas como professor não tinha. Alguns professores e professoras que entraram, né, naquela situação depois do Reúne, né, 2007, 2008, quando começou, né, crescer o quadro aí da natureza, tinham alguma experiência de outros tipos de movimentos sociais, mas de movimento docente um número razoável não tinha. Então era dificuldade para tudo o seguinte. A assembleia, como vai ser feita a assembleia para os professores entrarem em greve ou não? Os professores estão espalhados, né, em vários campos da instituição. Aqui nós temos também nesse sentido tido uma experiência razoavelmente exitosa, que é a história de assembleias simultâneas, né, que a gente chama, simultânea, né, ou assembleia simultânea, alguma coisa, em locais que tem a assembleia, né, transmissão, né, online, que vê isso, mas sempre resta alguma dificuldade, alguém quer dizer assim, mas não é a mesma coisa, eu acho até que pode não ser.
a gente está aqui agora, fosse uma Assembleia Geral e uma ligação online para lá insumir as pessoas, se inscrever, né? Aí a pessoa se inscreve e fala, mas não é a mesma coisa, porque todos não contribuem com a mesma intensidade, a mesma coisa, né? Na hora da tomada de decisão, porque a tomada de decisão era tomada mesmo, as pessoas ligadas, né? Plugadas na internet, mas é tomada, de repente, cada um olhando para aquele espaço que está, a gente não está sabendo o que os outros professores estão, não é verdade? Então, não é a mesma coisa, definir, então, dificuldade. E fora de greve, como é que fica fora de greve o professor que está distante, tem local no país que, de um campus a outro, como no Amazonas, dá, com tranquilidade, dá 1000 quilômetros de distância, né? A região norte, 1000 quilômetros. 1000 quilômetros é muito razoável para eles, para a gente é uma coisa enorme, né? Porque tem distâncias maiores do que isso. Mas na média, em torno de 800 mil quilômetros entre um campus e outro das universidades foram criadas depois dessa expansão do Remune, né, no norte do país. Tá certo? E aí, como é que fica nós, ficamos assim, no exercício do poder, do encaminhamento das questões no cotidiano? Como é que faz para compor uma diretoria da entidade, você estando num campus aqui, pegando aqui agora, que são distâncias menores, né? Campina Grande está distante de Souza, quantos quilômetros? 240? 240. E Souza? Não, Campina Grande para Souza, 340. Mais de 300 quilômetros, né? Porque no nosso caso aqui, o campo de Souza, por opção dos professores, faz parte dessa seção sindical. Não querem fazer parte de Cajazeira que está a 50 quilômetros. É a decisão com as pessoas, entendeu? Porque não poderiam ficar, poderiam ficar, né? Até pato. Ou patos, que é, né? Porque ao longo do tempo essa discussão também de fundir sessões sindicais, né? E também é presente no nosso aqui. Na Paraíba também aqui. Quantos congressos nós, no congresso, quantas discussões nós, e nos 2 congressos que teve, essa temática de, né, abrir uma discussão em todas as sessões sindicais, né, para ver se é possível, né, uma concordância para sermos só uma associação de docentes da UFCG, uma só a UFCG. Como é que fica essas coisas? Não é fácil. Campos de Patos, até antes de uma briga que teve aqui, isso pertencia a gente. Teve uma briga lá, veio um vento com maior velocidade, né, galera? Então tá, grito de liberdade, né? Acho que foi em 90 e alguma coisa, década de 90. Patos, década de 90, se lembrou. Então isso é difícil. Então foi durante a greve, mas exatamente depois da greve passou, porque a greve foi conduzida com que tem, as pessoas chegaram a uma compreensão e as decisões foram tomadas, me parece, no geral, de forma minimamente democrática, que confortou a todos e não teve grandes, né? Teve grandes traumas por causa de decisão de entrada ou saída de greve na greve dos 12, que foi a maior greve. Mas o desafio foi aflorado. Ou foi aflorada a necessidade de dar conta desse desafio. Tem uma estrutura sindical calcada nos nossos princípios, na nossa concepção e na nossa prática sindical, algum desses que eu falei aqui no início, tá certo? E ser a mais representativa e confortável para os docentes. Como é que fica a relação de poder dentro de uma estrutura sindical multicamp? Tá bom, aqui está dando um exemplo. Então, vê bem, então tem um diretor, uma diretora. Nessa gestão já teve caso, agora não tem ninguém de Campos de Souza na diretoria, mas tem de Pombal, né? Pombal está 280 quilômetros aqui para Campina Grande, por aí, né? 280 quilômetros. Imagina, até nisso, as condições para um diretor da UFCG, qualquer gestão que participa do campo, desenvolve o campo de Pombal, não é as mesmas condições que são colocadas para os demais, não, para ele não são as mesmas. Mesmo que a DUF paga, né, o custo de deslocamento, mas não é só isso. É o tempo político, o tempo físico, né, que ele gasta para participar de uma reunião de diretoria. Seja ela uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, alguma coisa, né? E para a DUF fazer, então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, juntando essas e outras coisas, como é que a estrutura sindical hoje, interior ao Andes, ela sobrevive? Mesmo com todas essas dificuldades, a maioria das instituições de ensino superior da base do Andes, que são federais, estaduais e umas poucas particulares que ainda tem, na maioria delas, os professores e as professoras, nós nos sentimos confortáveis com a associação sindical no âmbito da instituição. Na maioria das instituições de ensino superior, na grande maioria, estaduais, federais, também particulares. Em algumas, como o caso da UFCG, tem mais de uma seção sindical, tá certo? No âmbito da instituição. Aqui no caso nós temos 3 na UFCG. Mato Grosso tem 2,
a do FIMAT Rondonópolis, né? Mato Grosso do Sul tem duas, a do FEMES, aliás, me permite, parei uma notícia muito boa, fomos informados, não vi detalhes sobre isso, fomos informados que ontem, numa assembleia histórica, Ângela, no Mato Grosso do Sul, os professores deliberaram a saída do PROIFES e voltar para o ANES, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu não sei detalhes, eu peguei só essa informação e não sei detalhes. É isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Recentemente, o pessoal do Ceará, na UFC, né, fez esse processo também, e a diretoria que fez esse processo tinha ganhado 2 anos atrás a eleição por 4 votos do pessoal do Peleguifes, aí foi para a reeleição, perdeu a reeleição, mas manteve o processo de saída da DUFS também do Peleguifes, né? Mas a categoria deu, perdeu a eleição por pouco. São essas coisas que acontecem. Sou Pedro Luiz, boa tarde. Seja bem-vindo. Então, isso. E tem alguns poucos casos também em que mais de uma instituição de ensino, Ângela, se representa na mesma seção sindical, que é o caso emblemático de Juiz de Fora. A APES, JF, que é a Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora, ela representa os professores e as professoras da UJF, da UFJF, da Federal de Fora, e do Instituto Sudeste de Minas. As duas instituições estão na mesma seção sindical, entendeu? O oposto nosso. Aqui tem mais de uma seção sindical dentro da instituição. Lá é 2 instituições dentro da mesma seção sindical. Então, excetuando esses 2 casos, Juiz de Fora, tem um outro mesmo agora onde é que é, e de Campina Grande, que é mais de uma seção sindical nesse ensino, a grande maioria das instituições de ensino superior do país, né, todas elas estão portando e discutindo os desafios, né, da multicampia, como tornar uma estrutura, né, uma associação, uma diretoria mais representativa, ou fazendo como a gente faz aqui, né, secretaria adjunta, tem local que chama de diretoria de campo, né, e por aí vai alguma coisa, mas todas estão nessa situação, e a grande maioria é uma só para todos eles, é isso. E aí, fizemos um bom seminário, fizemos 2 bons seminários, fizemos um, salvo engano, em 2013, foi da greve, não, foi 2013, e outro em 2014. Os desafios político-organizativos da multicampia, né? E desse seminário resultou questões de... Primeiro que esses seminários não foram, não devem ser e não serão deliberativos dentro do ANES. O ANES faz seminário, nessas coisas, encontros regionais, encontro nacional, para problematizar aquela questão em discussão, né? E dali, né, extrair resoluções que vão para o Congresso Nacional do ANES, para o CONARE do ANES, né, ou aquilo que é devido à seção sindical fazer, né, numa assembleia local e mudar o seguinte. E aí se percebeu foi isso. O Estatuto do Sindicato Nacional, ele é um estatuto bom e consistente e generoso e comporta todas essas coisas que nós estamos falando aqui agora. Portanto, ficou claro desse seu seminário que não cabe, em princípio, mudança no Estatuto do ANES para a multicampia, né, ser acolhida, porque ela já é acolhida, ela já está acolhida dentro do ANES Sindicato Nacional. O que precisa é, em cada local, processo de discussões, né, e de discussão, aprofundar discussões, em algum momento deliberar nas assembleias, que o que se precisa é os regimentos, que precisam os regimentos das seções sindicais serem atualizados. E nós sentimos, isso aqui agora também, por uma via transversa, que nem sempre as mudanças, que com muita dificuldade a gente faz nos nossos regimentos, né, elas não são passadas para dentro, né, do regimento, né, e vai educatório coisar. Alguns colegas da categoria, considerando alguns ventos fortes, né, algumas conjunturas de luta, né, vão para a justiça, vão para o Ministério Público questionar, né, aquele formato, ou aquele ajuste, ou aquela deliberação que objetiva melhorar, né, a estruturação da entidade, vão para o Ministério Público, que foi o caso aqui agora. Conjunto de professor encabeçado, né, bom, é público, né, dizer o nome, né, o professor Manassés, né, o ex-diretor dessa entidade, foi para o Ministério Público questionando a legitimidade da deliberação, né, da Assembleia de atenção da greve. E aponta lá
que o regimento nosso falho, contempla, que nós não representamos professores, né? Isso médico tem não sei de onde, aí não percebeu o grande contrassenso e o paradoxo, que o atual presidente da entidade é exatamente de um campus que ele disse que a DUF não representava, né? E a categoria disse que representa, e está aí que o professor Irielano é do campus de Sumé, exatamente. Então as pessoas não percebem, né? O contrassenso que entra, né? Leva a disputa de forma assim, né? Despolitizada, de forma, né? Raivosa, parece, tipo de coisa. Então é isso que cabe aqui fazer, aqui, ali, acolá. É a gente fazer. E não será fácil fazer essas mudanças no regimento, porque não sei se é por causa de uma precaução exagerada, nós botamos sempre nos nossos regimentos, e não é só no nosso todo assim, que é muito difícil mudar os nossos, na verdade é difícil mudar os nossos regimentos, porque precisa não sei quantos, né, presentes para mudar o regimento. Não é, professor, a matéria mais complicada é o professor. Que faço ele contra ele. Não sei se é a mais complicada, mas que é bem complicado, Pedro. Não sei se é a mais, né? Mas que é bem, eu concordo com você. Daqui a pouco tu vai com alguém debate melhor. Mesmo. Então é isso, é você fazer isso, fazer. Então nós aqui já fizemos alguns avanços na nossa estrutura multicampia. E hoje são resultados que são bons resultados. Claro que podemos melhorar. Agora o que a gente precisa, eu estou convencido disso, razoavelmente convencido, e vou botar aqui para vocês me ajudar a aprofundar mais no debate. O que a gente precisa mesmo é a gente acreditar num processo que a gente aumente a formação político-sindical da nossa categoria. Então é importante ter mais cursos, sabe, mais atividade de formação, ou para discutir uma questão importante, como essa que a gente já está se colocando a dispor, discutir a questão da dívida, né, o desastre que é a dívida pública brasileira, né, para o desenvolvimento, né, do processo socioeconômico do país, para o atendimento dos direitos sociais, né, das garantias mínimas. Como é importante fazer essa discussão como essa, e está sentindo que não é fácil fazer essa discussão, isso também não é fácil, que os colegas, a gente tem que acreditar nisso, o processo de acolhimento, que as pessoas sejam mais acolhedoras com a entidade que lhes, né, que manifesta o desejo de lhes representar e continuar representando, e que quer melhorar a sua estrutura, baseado nesses princípios, né, de autossustentação, né, voluntária, política, independência, né, frente à crédito, ao patronato. Isso são coisas muito caras às organizações que têm capacidade de transformar a realidade, e nós somos portadoras desses princípios. Nós somos portadores, enquanto Estado Nacional e as nossas ações sindicais, somos portadoras, né, dessa prática, dessa boa concepção e prática sindical. Agora, tem problema, tem que melhorar, tem que dispor as coisas, né? Acreditar mais no processo de democracia interna do sindicato, fortalecer. Então, acho que a gente precisa, isso, apostar, descobrir ou aprimorar a capacidade de aglutinar as pessoas, de nos aglutinarmos, professores e professoras da nossa categoria, nos aglutinarmos num processo de discussão mais permanente, fora de greve, fazendo seminário, visitas às unidades, né? Ajudar as diretorias que a gente elege, põe lá, a gente tem essa prática com o tempo, herdou não sei de onde, na nossa formação, né, sei lá, do país, né? Quem elege uma diretoria de uma entidade com essa assim, esquece que ao longo do tempo, ele tem pelo menos uma vez por vez, uma vez por semana, né, passar, se dispor a compor o conselho de representantes da entidade, né, representando os professores da nossa unidade. Não é fácil essas coisas acontecer, e não acontecerão se a gente não apostar no processo de que as pessoas se permitam voltar a se aglutinar, a se reunirem para discutir as coisas de seu interesse, né, da forma, com a autonomia que possível. Então, eu estive na direção do sindicato no período que esse seminário teve, e aprendi muito fazendo isso, e a essência é isso: como transformar a estrutura sindical em cada local de trabalho do Antissindicato Nacional, no nosso aqui, no âmbito da UFCG, para que seja uma diretoria a mais representativa, que a estrutura de poder da diretoria seja distribuída com, né, uma isonomia nessa distribuição, que as pessoas se sintam motivadas a participar de uma diretoria, né, da entidade, fazendo parte do campo central, do campo fora de sede, né, a compor o conselho de representante, porque tem uma luta enorme a ser tocada, tem um desafio hercúleo para tentar dar conta dele, e não daremos conta se as pessoas não se sentirem, fora de momentos de grandes evoluções como greve, não se sentirem representados e confortados na estrutura de poder que tem na entidade. Mas para ele se virar, ele também tem que se dispor a participar e correr alguns riscos e se dispor a enfrentar os desafios. Parece essa é a essência da multicampia. E todas essas coisas não precisam de deliberação,
das instâncias nacionais do sindicato. Foi isso que resultou. Não vamos esperar que saia, porque a Multicampia atual, ela já foi acolhida dentro do Sindicato Nacional. O que a gente precisa é produzir mudanças nas regras internas da seção sindical, que é o regimento interno da seção sindical, ou algum outro documento que tenha, regimento do Conselho Deliberativo, ou qualquer coisa seguinte, né? E como tornar, como dizer assim, oficializar aquilo que a gente evolua politicamente. Vamos supor, se é isso que está aqui hoje, secretarias adjuntas nos campi fora de série, que é Cuité, Sumé, Pombal e Souza. É isso? Eu acho que deve ser isso, mas podemos melhorar. Se é isso, então, quando dá escolha da chapa do nosso processo eleitoral, quantas vezes, não faz o tempo, aqui as chapas que se inscrevem, elas são incompletas, porque ainda bem que nós botamos a salvaguarda no nosso regimento, que cada campus desse tem um secretário, secretária adjunta, que faz parte da diretoria, mas se quando da época da eleição não tiver candidato para a secretaria adjunta do campo, o candidato na hora que aparecer, e feita a eleição, ele vem para a diretoria e completa o mandato, que é a contagem do mandato, é em função, né, da data da eleição realizada. Então ainda bem que nós fizemos isso, porque se nós não tivéssemos feito essa salvaguarda, eu não sei como é que nós estaríamos aqui, né? Isso, não estaríamos, né? Fazendo eleições que eram incompletas, podia dar um monte de coisa assim. Então é isso, a gente acreditar, e acho que a nossa seção sindical também tem dado contribuições nisso, e acho que ela vai continuar dando, tanto pela estrutura que ela tem hoje, pela forma como ela dialoga, as diferentes diretorias por aqui que tem passado, com altos e baixos, num ou outro, mas faz parte da coisa. O que eu enxergo nas últimas diretorias, sei lá, as 10 não, porque 10 eu não posso ser, se está incluído alguns que passam, né? 10 é muito, né, diretor? Mas das 6, sei lá. Nesse bem aí tem a dieta, então, né, que eu estou dizendo, 10 é para ser muita, né? Mas né, várias diretorias passaram aqui, em todas elas eu enxergo um compromisso, né, de botar a entidade para frente, de fazer a melhor representação, isso é tomar alguma coisa, todas, a atual, e 6, 7 para trás, todas elas eu enxergo isso, e já fui de algumas diretorias aqui, e enxergando, e como for eu sou cometido, certamente, possíveis outros erros serão cometidos, quase que certamente serão, mas há um esforço em curso, então a gente tem que chegar aí. Há um esforço em curso, há um esforço em curso. Precisamos melhorar esse esforço? Precisamos. E ele vai ocorrer como? Vai ocorrer isso. Aglutinando as pessoas, estimular as pessoas a se reunirem e a gente decidir a melhor forma, né? E o melhor conteúdo que nós queremos. Decidir a melhor forma de fazer a discussão e que conteúdo nós queremos botar nessas janelinhas que estão vagas. E depois disso é tocar. Porque a Multicampia, encerra com isso, reitero isso 3 vezes só hoje, a Multicampia atual ela já está devidamente acolhida e é uma realidade dentro do Sindicato Nacional. Não precisa fazer nenhuma mudança no Estatuto do Sindicato Nacional para resolver o problema da Multicampia. Os problemas que precisam ser resolvidos é no âmbito de cada seção sindical. Somos nós. Eu soube hoje até, vou nem dar um exemplo que está sendo gravado, mas não dá. Soube hoje que parece que num campus, determinado campo dessa nossa base sindical, apareceu no meio de uma discussão alguma coisa, sem saber nem para onde, as coisas vamos criar a seção sindical só aqui desse campo. Isso é um suicídio se isso acontecer. O que pode ser um suicídio? O exemplo de Passo. Passo, num momento de crise aqui na DUF, deu o brado de guerra, era até Fernando Campos lá, Fernando, o diretor lá, deu um brado. No mês seguinte perceberam que aquela liberdade política que eles bradaram seguinte, ela teria muita dificuldade para persistir. Por quê? Porque o nosso Sindicato Nacional, ele tem muitas coisas que acontecem fora da nossa base, né? E sempre implica em custo. Então, uma seção sindical muito pequena, ela vai ter dificuldade para existir, para mandar representações para coisa, porque é financiada as coisas pela base, pelo tamanho de cada seção sindical. Isso é um critério de rateio tomado. Então, eu espero que a solução não seja essa, como eu ouvi dizer que ocorreu num desses câmbios aqui recentemente, mas que a gente melhorar a Multicampia, no sentido, e eu defendo claramente, sem nenhum prejuízo para outro assim, defendo essa estrutura que é uma única seção sindical para toda a base sindical. É isso que eu acho que é um modelo que não é só porque ele é melhor, porque é majoritário, porque a realidade mostrou que ele é mais, né? Tem menos problemas, ou tem menos dificuldade para ser tocado. Bom, essa é a ideia, trazer aqui esse meia dúzia de palavras que eu falei com vocês, fazendo um pouco na minha experiência local e nacional, e ouvindo vocês, assim, certamente as boas contribuições que teremos aqui nessa tarde. Obrigado.